Olá, meus irmãos, boa noite. Mais um dia na nossa leitura da Bíblia. Hoje, o nosso 19º dia. Leremos Êxodo 4, 5 e 6, a continuação ali dos milagres, né? Agora através de Moisés, pelo nosso maravilhoso Criador. Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: O Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: Que é isso na tua mão? E ele disse: Uma vara. E ele disse: Lança-a na terra. E ele a lançou na terra e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a sua mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o poderoso Senhor: Põe agora a tua mão no teu seio. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: Torna a pôr a tua mão no teu seio. E tornou a colocar a mão no seu seio. Depois tirou-a do seu seio, e eis que se tornara como a sua carne. E acontecerá que, se eles não te crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam a esses dois sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás das águas do rio, e as derramarás na terra seca, e as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor: meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado a teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. E ele, porém, disse: meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu hás de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão o levita teu irmão? E eu sei que ele falará muito bem, eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás e porás as palavras na boca, e eu serei com a tua boca e com a boca dele, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Então foi Moisés e voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe: Eu irei agora e tornarei a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vive. Disse, pois, Jetro a Moisés: Vai em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: Vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos e os levou sobre um jumento, e tornou à terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. E disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe o povo ir. Então dirás a Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te tenho dito: Deixa ir o meu filho para que me sirvas. Mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio do seu filho, e lançou-o a seus pés e disse: Certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse: Esposo sanguinário por causa da circuncisão? Disse o Senhor a Arão: Vai ao deserto ao encontro de Moisés. E ele foi e encontrou-o no monte de Deus e beijou-o. E relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor com que o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então foram Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés, e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu. E quando viram que o Senhor visitava os filhos de Israel, e que via sua aflição, inclinaram-se e adoraram. Capítulo 5. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel?
Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram, o Deus dos Hebreus nos encontrou, portanto deixa-nos ir a caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor nosso Deus, e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhes o rei do Egito, Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide as vossas cargas. E disse também Faraó, eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar nas suas cargas. Portanto deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo, daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos, como fizestes antes. Vão eles mesmos e colham a palha para si, e lhes imporeis a conta dos tijolos que fizerem antes. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos, por isso clamam, dizendo, vamos, sacrifiquemos a nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras mentirosas. Então saíram os exaltores do povo e seus oficiais e falaram ao povo, dizendo, assim diz Faraó, eu não vos darei palha, ide vós mesmos e tomai vós palha onde achardes, porque nada se diminuirá de vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito a colher restolho em lugar de palha. E os exatores o apertavam, dizendo, acabai vossa obra, a tarefa de cada dia, como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo, estes, por que não acabastes vossa tarefa, fazendo tijolos, como antes, assim também, ontem e hoje? Por isso os oficiais dos filhos de Israel foram e clamaram a Faraó, dizendo, por que fazes assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos, e nos dizei, fazei tijolos, e eis que teus servos são açoitados, porém o teu povo tem a culpa. Mas ele disse, vós sois ociosos, por isso dizeis, vamos, sacrifiquemos ao Senhor. E depois agora, trabalhai, palha porém não vos dará, contudo dareis a conta dos tijolos. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porquanto se dizia, nada diminuireis de vossos tijolos, de tarefa do dia no seu dia. E encontraram Moisés e Arão, que estavam defronte deles, quando saíram de Faraó, e disseram-lhes, o Senhor atente sobre vós, e julgue isto, porquanto fizesse o nosso cheiro repelente diante de Faraó, e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse, Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo, e de nenhuma sorte livraste o teu povo. Capítulo 6. Então disse o Senhor a Moisés, agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixará ir, sim, por uma mão poderosa o lançará de sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse, eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, e não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, no qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, as quais os egípcios fazem servir, e lembrei-me da minha aliança. Portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei minha mão, jurando que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vô-la darei por herança, eu sou o Senhor. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, entra e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo, eis que os filhos de Israel não me têm ouvido, como, pois, Faraó me ouvirá? Também eu sou incircunciso de lábios. Todavia o Senhor falou a Moisés e a Arão, e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel, e para Faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito.
Estas são as cabeças das casas de seus pais. Os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque e Palu, Esrom e Carmi, estas são as famílias de Ruben. E os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Estas são as famílias de Simeão. Estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Coate, Merari. E os anos de vida de Levi foram 137 anos. Os filhos de Gerson, Libni, Simei, segundo as suas famílias. E os filhos de Coate, Anrão, Isar, Hebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133 anos. E os filhos de Merari, Mali e Muzi. Estas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. E Anrão tomou por mulher Joquebede, sua tia, e ela deu-lhe Arão e Moisés, e os anos de vida de Anrão foram 137 anos. E os filhos de Izar, Corá, Nefeg e Zicre. E os filhos de Uziel, Misael, Eusafã e Citre. E Arão tomou por mulher Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela deu-lhe Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E os filhos de Corá, Assis, Eucana e Abiasaf. Estas são as famílias dos coraitas. E Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher uma das filhas de Putiel, e ela deu-lhe a Finéias. Estes são os cabeças dos pais dos levitas, segundo as suas famílias. Estes são Arão e Moisés, os quais o Senhor disse: Tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Estes são os que falaram a Faraó, rei do Egito, para que tirasse do Egito os filhos de Israel. Estes são Moisés e Arão. E aconteceu que naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eu sou o Senhor, fala a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo. Então Moisés, perante o Senhor, eis que eu sou incircunciso de lábios. Como, pois, Faraó me ouvirá? Glória a Deus, meus irmãos. Então essa é a leitura de hoje, capítulo até o 7, né? Lemos para a honra e glória de Deus. E aqui começou a ação de Deus para livrar o seu povo do Egito. E lembrando que o nosso Deus é o mesmo Deus que era Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de José e de todos os servos deles que tiveram vitória perante os seus inimigos, graças a Deus. Então nós devemos temer e servir ao nosso Deus como eles. Amém. Glória a Deus e até amanhã.